contato com a natureza, a primeira palavra que vem na mente da gente é Deus. Né? Esse nome Deus vem assim, quando a gente contempla a natureza, a gente sabe que ali é uma perfeição elaborada aí por Deus mesmo, é incrível. Eu fui visitar, a primeira vez que eu fui visitar Pedra Caída, aí de uma das cachoeiras que é na caverna, você tem um percurso que você vê um penhasco muito alto. Quando você olha assim, você vê a grandeza, você sente a grandeza, você, meu Deus, como é que Deus é tremendo, a grandeza de Deus, a perfeição, só Deus para fazer tudo aquilo. O ser humano, nada é capaz de fazer aquilo. E por onde a água passa, eu já tive esse privilégio de olhar lá por cima, sim, em Pedra Caída, por onde passa assim, a água passa, do alto a gente vê assim, um verde mais nítido, né? É incrível. Eu não passei por lá não. É incrível. Eu passei por um momento de sufoco, não tinha essa modernidade toda que tem a Pedra Caída hoje, mas tinha uma serra lá. Eu disse, vamos escalar essa serra, escalamos. Aí para chegar ao topo mesmo assim, a gente só tinha um lugar lá para colocar os pés. E colocamos na nossa simplicidade, subindo, ficamos lá contemplando a natureza, coisa bela, bonita. E para voltar, Aí para voltar, tinha que colocar os pés naquele mesmo local. E quando nós éramos 3, quando um deles foi colocar o pé, ele já viu logo o movimento de algumas cascavéis pequenas. Aí ele puxou o pé e disse, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, vocês não vão acreditar. Por onde a gente tem que pisar, tem cascavéis pequenas. Aí foi um dilema, vamos orar, vamos cantar aqui em cima. E rogamos a Deus, e aí foi o primeiro, deu certo. O segundo deu certo. Eu disse, agora chama um helicóptero aí que eu não vou ter coragem para pisar aí não. Aí de repente Deus me deu aquela coragem, pisei lá e desci, não teve nada, mas eu vi as cobrinhas lá. Isso traz uma reflexão tremenda, sabia? Porque assim, tu estava falando aí, isso aí traz uma reflexão assim grande. Porque assim, a gente tem os processos da vida, os desafios da vida, né? Então, quando a gente tem um desafio, tem lugares que Deus vai nos colocar para a gente contemplar, né? As maravilhas de Deus, o que Deus faz por nós. Mas para você chegar lá no topo, é um processo. E muitas das vezes é um caminho sem volta. E você quer voltar, mas está a serpente lá. Que se você voltar, você vai ser picado pela serpente, envenenado pela serpente, né? Então, muitas pessoas querem retroceder daquilo que Deus está conduzindo, daquilo que Deus está fazendo, para onde Deus está levando, né? Deus está mostrando, Deus está dando uma visibilidade, né, do que Ele fez, como você chegou, e muitas vezes você quer voltar. Trazendo até reflexão aí, tem muita serpente, né, que nos ataca na vida, né? E um dos trabalhos de tirar depois muitas pessoas já levaram as picadas da serpente na vida, né? Ter aí os antídotos, né? E Deus tem usado o pastor Jânio para esses antídotos, ser um antídoto de Deus, as pessoas, né? Para poder resgatar as pessoas. Como é que é esse trabalho aí de resgatar as pessoas ainda, batizar pessoas dentro da cadeia, vamos dizer assim, né? É interessante que eu fiz um trabalho lá, a nossa igreja trabalha com social, e a gente ministra no complexo, né, penitenciário. E ali, na penitenciária de Porto Franco, eu realizei o primeiro batismo. Batizei 24 pessoas ali. Nós temos o pastor Veríssimo, que faz esse trabalho, né, de evangelismo, e as pessoas aceitam Jesus. Eu, como pastor presidente, ele me chamou para me batizar todos que estavam ali presentes. Eu dei uma palavra e fiz o batismo, né, de 24 detentos, né? Então, assim, às vezes a gente não dá importância, mas é uma vida que está ali, precisando de Deus. Foi apenas picado pela serpente. Rapaz... Eu quero aproveitar aqui, eu citei que nós éramos 3, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço aí para eles, que é o Newton Santos, hoje é conselheiro tutelar no município de Senador La Roque, e o pastor Walter Ferreira Mota, que é pastor da Igreja Batista ali, na cidade de João Lisboa. Um abraço para vocês.
Eu recordo bem dessa história. Voltando lá ao trabalho, né? Depois de batizado, aí vem também o trabalho com a família, né? A família desse povo. Porque, na realidade, quando pica um, acho que todos ficam doentes, né? Na verdade, ali é um trabalho que, geralmente, quando os caras saem de lá, eles retornam. Porque não tem um trabalho onde o Estado venha amparar essas pessoas. Aí um ex-detento, o cara que matou, que estuprou, que fez isso, que era traficante e tal, quando vai trabalhar, vai procurar um trabalho, as pessoas já têm uma discriminação com essas pessoas, né? E elas vão, geralmente as pessoas vão fazer o quê? Vão continuar. Não é recuperar, é ressocializar. É ressocializar a pessoa, né? A dificuldade é essa. E geralmente isso é do caráter de cada indivíduo. Tem gente que sai de lá e não procura mais a igreja, só naquele momento que está passando pelo momento difícil, momento de dor, momento de solidão, longe da família, desempregado, passando por aquele momento de tormento. Aí eles aceitam a Jesus, recebem o evangelho, né, com toda a educação, com todo o amor. Quando saem dali, esquece do evangelho e vai continuar praticando a mesma coisa de antes. Eu acho interessante na recuperação que tem todo aquele cuidado de estar sempre uma criança, a palavra, né, orando na hora da refeição, de todas as refeições, inclusive dos lanches, só recebe o lanche ou a refeição. Eu digo isso baseado lá no Centro de Recuperação Davi, né, como é que é? Lá eu sei aqui da igreja... Pastor Raimundo Nonato. A Nova Aliança. Do irmão do Alex. Até do irmão do Fábio. Sim. Do Fábio Rocha, do né? Fábio Rocha, Alex Rocha. Lá ali próximo à Vila Machado. Vila de Davi. Aí, Casa de Davi. Casa de Davi. Lá na Casa de Davi. Então, tá nos lanches, refeições. Aí, para receber o lanche, tem que citar um versículo bíblico. Né? Na hora do almoço tem que recitar um versículo bíblico. Além de fazer oração, aí tem as mensagens, e ali eles começam até a pregar o evangelho. É uma coisa assim, a gente vê que o vício, mesmo Deus agindo ali, eles são perseguidos e às vezes retornam àquela vida, mas grande parte fica ali curada e permanece no Evangelho. A gente sabe grandes exemplos aqui em Imperatriz, inclusive deles que viraram grandes empresários, mas Deus realmente tem transformado vidas. Eu quero contar uma história para vocês aqui de algo que aconteceu sobre a questão de drogas, né? Quando eu pastoreava uma igreja na cidade de Santa Inês, eu conheci um rapaz. O cara era milionário, só que ele era usuário de droga, né? Naquele tempo, ele usava muito crack. E ele colocou na cabeça dele a droga e tudo, que pessoas estavam perseguindo ele, que a mulher dele tinha traído ele e tal, várias situações, e na verdade só o efeito químico da droga. Ele não confiava mais em ninguém, a única pessoa que ele ouvia e parava era a minha pessoa. Se o pai dele queria alguma coisa, ele conversava comigo. Se alguém queria alguma coisa, ele conversava comigo. Todo mundo pedia para mim conversar com ele. Levei ele em vários centros de recuperação. Vários. Para tu ter uma ideia, ele gastou em 8 meses mais de 2 milhões de reais, só usando drogas, correndo. Então, foi um cara assim que acabou com a vida dele. E eu levava ele para o centro de recuperação. No outro dia ele me ligava que tinha saído, passava 2 dias, 3 dias, 4 dias. Foi para várias clínicas particulares, centros, né? E um certo dia eu ia almoçar com ele, só que morreu um tio meu. Quando meu tio morreu, eu fui para minha cidade, Arari, pro velório e tal, fazer todo aquele, né, ente querido lá, todo mundo. E eu marquei um almoço com ele nesse dia. Aí quando eu estou retornando, né, eu e a minha esposa estavam retornando, ele me ligaram, o Juan, disse assim: pastor, Cleidilson acabou de se matar. Matou ele e a Francidalva. A menina era uma benção. Apesar de ter dinheiro, ela varria a igreja e tal, uma serva de Deus mesmo, né? Ele era uma pessoa muito maravilhosa.
ele deu 6 tiros nela e deu um tiro na cabeça e deixou 2 filhos, né? Casa, tudo, carro. E a gente vê assim, o que o mundo da droga faz, né? Mata. Não destrói apenas fisicamente, né? Mas destrói emocionalmente, né? Destrói a família, destrói a sociedade. Então, é uma, desculpa a expressão, uma desgraça na vida de uma pessoa. E existem países aí que ficam facilitando a droga, as né? leis em relação às drogas. E eu acho isso, quem usa drogas está se violentando, violenta e é violentado. É realmente uma situação complicada. E no país, nosso país, eles estão tentando aí liberar a maconha aí começando para fins curativos. Depois tem os fins usuários mesmo, da dependência e assim vai. Mas assim, na verdade o que nós estamos vivendo é os princípios das dores, né? Nós estamos vivendo, é o que a palavra diz lá em Mateus capítulo 24, rumores, né? Peste, a gente vê aí a pandemia surgindo, as pessoas se odiando um ao outro, né? A apostasia alcançando o coração de muitas pessoas deixando de ir para a igreja, de viver o evangelho de fato, né? Porque olha para homens, olha para pessoas. Então hoje as pessoas estão se decepcionando muito rápido e não focam a sua visão em Cristo, né? Então hoje a gente vê que é uma sociedade que a palavra diz o quê? Mundo jaz do maligno. Então, querendo ou não, o mundo tomou de conta, o maligno tomou de conta do mundo, mas tem um evangelho que é poderoso para libertar. As estratégias do mundo aí para tentar desvirtuar, né, as coisas religiosas e educativas em relação à existência de Deus e tentando colocar em dúvida a existência de Deus, fragilizando as famílias, é realmente lamentável. Hoje a gente vê muitos cantores cristãos que tinham uma vida com Deus e hoje apostataram da fé, né? Renunciaram à fé e vivem outro ambiente, né? Seu caráter, sua personalidade e assim vai. Eu acho que o evangelho ele é algo que liberta o homem, como a palavra diz, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o único que pode trazer uma libertação de fato na vida do ser humano é o Senhor Jesus. Então, as pessoas precisam de fato conhecer a Cristo. Quem que vai apresentar Cristo à sociedade? Somos nós, né? Só que hoje a gente vive uma geração que a igreja ela não está mais uma igreja evangelizadora. Não tem levado mais esse evangelho ao coração das pessoas, porque há muitas pessoas também estão decepcionadas com o evangelho, infelizmente. A gente vê isso demais. Mas Jesus ele não decepciona ninguém. O homem pode decepcionar você, as pessoas podem lhe decepcionar, a igreja pode lhe decepcionar, mas Cristo, você não vai encontrar nenhuma vírgula, nenhum tio, nada que possa te dar qualquer argumento para você se decepcionar com ele. Agora, a gente percebe que alguns pastores começam a ser perseguidos também, não somente em relação a esses envolvimentos com polêmicas, mas eu falo pastores que têm que ter muito cuidado na pregação, porque qualquer descuido aí vem perseguição até policial, né? Na verdade, antes as pessoas pegavam e disciplinavam as pessoas na frente de todo mundo. Hoje a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Eu, particularmente, eu não acho legal. Se uma pessoa fez algo errado, eu chamo lá no meu gabinete, converso, direciono, tiro, né, os carrapatos, tiro tudo, curo a pessoa, ministro sobre a vida dela, trato a pessoa. Expor a pessoa, não tem necessidade disso. Eu acho que a pessoa, muitas das pessoas que foram expostas, algumas, serviu de exemplo, mas outras não. Foram como uma gota d'água para elas saírem do evangelho. Então, assim, muitos pastores têm que ter muito cuidado com isso, né? A gente que está ali no púlpito, a gente não está pregando
para animais, nós estamos pregando para pessoas que têm sentimento, que o centro da alma dela é o centro das emoções. Pastor, qual o comportamento assim que o cristão deve ter diante da sociedade em meio a tantas discórdias, a tantas críticas, principalmente em relação à igreja? É viver o evangelho de fato, né? É viver o evangelho, é viver o reino de Deus, simples, né? Porque não é dogmas religiosos. Hoje as pessoas estão revestidas de dogmas religiosos, né? Não pode isso, não pode aquilo outro, né? E às vezes é religioso e quando você vê, de repente, está agindo que nem um ímpio. Então eu acho que temos que ser simples, eu acho que nós temos que levar esse evangelho simples. Jesus era um homem simples, que sentava com a prostituta, com o ladrão, com as pessoas que a sociedade não queria. Ele levava o evangelho para as pessoas. E ali era rico, pobre, porque se um pastor tem uma amizade com o rico, o pastor é interesseiro. Se o pastor anda simples demais, ele não tem nada que me oferecer. Então hoje nós vivemos em uma sociedade que tem distorcido de fato a verdadeira natureza do que é ser um homem de Deus. O homem de Deus é uma pessoa que vem amar pessoas, que vem amar Deus em primeiro lugar, amar as pessoas, certo? E de fato venha viver o evangelho da simplicidade. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada cristã. Quanto mais Deus me exalta, mais eu quero descer. Quanto mais Deus me honra, mais eu quero descer. Por quê? Porque esse é o sucesso do evangelho. Jesus disse o quê? Que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Aquele que quer ser o maior será o menor, mas aquele que quer ser o menor será o maior. Pelos sinais que estão ocorrendo ultimamente na humanidade, Jesus está voltando. Os sinais demonstram isso e mostram isto, né? A gente vê os sinais acontecendo, por exemplo, Mateus capítulo 24, que fala em rumores de guerras, que fala, né, apostasia, que fala em ódio entre as nações, ódio entre as pessoas. Isso aí são sinais que estão trazendo o pré-anúncio da vinda de Cristo. Eu estive ministrando sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento é uma coisa e a segunda volta de Jesus é outra coisa, totalmente diferente, certo? Então, o arrebatamento da igreja é quando a igreja vai ser tomada, certo? Então, eu acredito que está para acontecer. Depois do arrebatamento, vai acontecer o quê? Os 7 anos, eu creio assim, né? Os 7 anos da grande tribulação, depois virá a segunda volta de Jesus. Alguns não creem dessa forma, né? Que são 3 teorias, né? Pré-tribulacionista, né? O meio tribulacionista e o pós-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então, está anunciando sim, né? O arrebatamento da igreja, passar por esses 7 anos da grande tribulação e depois a segunda vinda de Cristo. Guerras, rumores de guerra, a gente vê aí agora Israel, né, contra aquele grupo organizacional, o Hamas. E é uma coisa assim que a gente entende que é assim por motivos, talvez a área envolvida ali na briga seja nessa distância entre daqui para João Lisboa, de João Lisboa para Edson Lobão. Sim. Na verdade, em torno de 12 quilômetros, 45, né? Na verdade, essa guerra é uma guerra entre nações irmãs. Uma que é Israel e a outra, né, que é da geração de Isaac e a outra da geração de Ismael. Então, os palestinos são da geração de Ismael e Israel da geração de Isaac. E essas 2 nações, na verdade, que são irmãs, né, esses 2 povos, a gente vê que Israel é o povo escolhido por Deus. Israel é o relógio de Deus na terra. Os acontecimentos que estão acontecendo é Deus sinalizando a hora, o momento.
que é chegado. Dentro da teologia e dentro da visão bíblica. Isso pode perdurar aí por mais um... Aí o tempo a gente não sabe. O próprio Jesus disse, né? Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Então, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente não sabe. Jesus disse que nem o Filho do Homem sabe, né? Então, assim, o horário... Aí que tem que haver o preparo. Aí que tem que tá preparado. Para que não seja aí surpreendido. Porque uma coisa é o Cronos, que é o tempo humano, e o Kairos, que é o tempo de Deus. O homem, dentro do Cronos, ele quer que as coisas aconteçam imediato, ou então demore mais um pouco, né? Prolongue mais um pouco. Mas o Kairos de Deus é o tempo oportuno, é o tempo perfeito, o tempo imediato, o tempo que Deus vai fazer dentro da vontade dele. A Bíblia fala como é que é aquela questão, pastor, que um dia é como um ano. E um ano é um dia é como 1000 dias, um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como anos para Deus, como um ano. Então, assim, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, ou seja, esse é o Kairos de Deus, esse é o tempo de Deus. Então, o homem que está pensando em acontecer daqui a 100 anos, Deus ele já pode trabalhar hoje e fazer hoje. Deus é Deus. Aí tem aquela questão também que o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Sim. Na verdade, o evangelho, a gente vê a tecnologia sendo avançada, a ciência sendo avançada. Então, assim, hoje aqui, né? Estamos aqui na cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, e tem pessoas nos vendo aí em outro país, através do YouTube. Alguém que está ouvindo, as pessoas estão falando de Jesus, falando do reino de Deus, e as pessoas estão sendo tocadas, né, e ouvindo essa palavra. Então, assim, o evangelho está sendo anunciado, está sendo propagado. As pessoas estão vendo que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então, a tecnologia, a mídia, a internet, a rede social tem levado muito o evangelho para muitas pessoas. Jesus procurava o Monte das Oliveiras, né? Porque de lá uma multidão, né? Ouvia bem. Já imaginou Jesus nos dias de hoje? Fazendo um podcast. Rapaz, se Jesus sem microfone subia no monte, andava o dia todo cansado, não tinha nada disso, pregar para uma multidão e fazer milagres, né? E fazer as coisas assim extraordinárias. Se fosse no dia de hoje, ele, Paulo, rapaz, era... E com certeza usariam toda a tecnologia. Toda a tecnologia. Que está aí diante dos olhos dele. Né? Dos nossos olhos, melhor falando. Então, as multidões seriam maiores. Seriam, com certeza. Até porque Jesus é o Filho de Deus. Né? Mas Jesus, como eu falei, o Kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus. O Filho de Deus veio a primeira vinda para aquele tempo. E ele virá a segunda vinda para outro tempo, né? Mais alguma coisa a acrescentar aí, ou apóstolo Wallace? Considerações finais aí. Primeiramente, nós queríamos agradecer, né? Em nome da RNN News, né? E tá aqui, né? Vamos fazer todos os atos proféticos aqui. O último que recebeu aqui, você lembra da Marcha para Jesus, que o Rubens Uchoa recebeu... Isso é dólar? $100 aí. $100. Né? Essa aí é só o ato profético para começar a vir. Eu vou para os Estados Unidos. Aí o que acontece? América. Dentro disso, a América está aberta, porque você disse que ele mandará todos os recursos ali, né, do norte, do sul, do leste e do oeste, né? Virá da Europa, vem o euro, vem porque é necessário que enviar, né? Eu vou botar né? Esses $100 aqui na minha bolsa, né? E eu vou testemunhar. Amém? Quando eu estiver na América, eu vou te ligar lá no vídeo. Olha, apóstolo Wallace. Manda também, né? Manda lá uns $23. Inclusive é o seguinte, né? Aqui foi uma coisa que a gente colocou, inclusive colocar lá também. Cada apresentador aí vai mandar 2 cestas de $23, que dá R$115. E cadastrar aqui, que a gente vai reenviar também para os outros que vêm aqui. Amém. Para o projeto lá. Né? Ou você manda o recurso e a gente manda para lá, ou manda a mesma cesta, que é $23, né?
para que haja mantimento aí para aqueles necessitados. Nós vamos dar obrigado, sim, né? vamos então Deus ele faz essas coisas diferentes e tem feito isso, essa diferença dentro do ato profético, Osias. E aqui, como diz aqui, a gente aqui é um primiciante na minha vida, Osias é primiciante na minha vida, né? Então a gente privilegia aqueles que são primeiro, né? E o primeiro entrevistado aqui do RNN Podcast terceira temporada é pastor Jânio Lopes, então ele vai ter um privilégio lá diferenciado Amém. na região, né? Vai ser esse parceiro. E agradecimento aí, o que quiser Considerações finais. Acrescentar. Eu queria agradecer ao apóstolo Wallace Castro, o nosso irmão Osias Pânfilo, a RNN Podcast, e agradecer a todos vocês aí que estão ouvindo nós desde faz 1 hora praticamente de relógio, mas eu quero liberar uma palavra para você que está aí do outro lado. Eu quero dizer que Deus ele tem promessas sobre a sua vida. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu creio que aqui Deus uniu o propósito para abençoar a sua vida, para ser um canal de bênção para a sua vida, para que Deus venha mudar a tua história. Então, assim, você está passando por uma tempestade, você está passando por uma luta, você está passando por um momento difícil na sua vida, mas eu quero dizer para você que depois da tempestade vem a bonança. Depois do deserto vem uma terra que emana leite e mel. Depois da luta do gigante vem a honra. Então creia nas promessas de Deus sobre a tua vida, que essa luta vai passar, que essa crise vai passar, que esse problema vai passar e Deus vai te honrar de uma maneira poderosa. Um abraço, um beijo no coração do pastor Jânio. E aguarde ele no canal 23, no programa Standby, no Mais Podcast, todas as plataformas. E quando tiver algum evento da igreja, é só convidar que Obrigado. A gente vai lá fazer essa visita no Porto Franco. Um abraço Amém. a todo o pessoal de Porto Franco, do Abraço. Arari, do Maranhão e do Brasil. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Valeu.